estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, galera que está entrando agora, que está chegando. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Audrey, pelo convite. E vou compartilhar aqui minha tela. Eu preparei uma apresentação para a gente falar sobre design para inovação em finanças. Espero que vocês me acompanhem, que vocês fiquem comigo, que vocês mandem dúvidas, perguntas, sugestões, comentários no chat. Espero que esses 30 minutos que a gente tem juntos sejam muito proveitosos para todos vocês, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Vocês veem minha tela? Se alguém puder só me dar um ok no chat, que estão vendo. Ótimo, muito bom, pessoal. Então, boa tarde, oficial. Eu sou a Carolina Kia, hoje eu tenho o papel de CEO da WIMI. É um prazer estar com vocês nesse programa de inovação para finanças. E hoje eu vou falar sobre design, esse tema que eu amo, esse tema que é incrível e traz resultados ótimos para projetos, para processos, para produtos, para serviços. E como eu falei no começo, eu espero que esses nossos 30 minutos juntos seja muito valioso. Então, mandem no chat, mandem aí um boa tarde, interajam comigo, mandem perguntas, dúvidas, considerações, comentários. Vai ser legal essa troca entre nós. De novo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E antes da gente começar, eu queria dizer que ao final a gente vai ter um sorteio. A gente vai sortear para vocês um workshop de Design Thinking promovido pela WIMI. Então, fiquem comigo até o final. Durante os slides, vocês vão conseguir ver o link para se inscrever nesse sorteio. E no final da live, quem continuar aqui comigo, a gente vai fazer esse sorteio ao vivo para um workshop de Design Thinking, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou a Carolina Kia, carinhosamente conhecida por Kia, que é meu segundo nome. Sou formada em administração e durante a minha vida fui me envolvendo com alguns outros temas também. Então, estudei negócios de impacto social, ano passado estudei inovação aberta e sempre me envolvi com várias organizações, vários movimentos também. Então, o Movimento Empresa Júnior, não sei se alguém já teve a oportunidade de participar também, a IESEC, o movimento do Yunus and Youth, o TEDx, o TEDx, que eu sou apaixonada e organizo aqui o capítulo de Campinas, o movimento do capitalismo consciente também. E eu comecei a minha carreira na PwC, atuando com gestão estratégica, sempre ao lado de organizações que estavam buscando continuarem sendo relevantes, se adaptar a esse novo contexto. E há 3 anos eu estou na WIMI. Hoje eu sou sócia, tenho o papel de CEO e vou contar um pouco mais para vocês o que a gente tem aprontado por aqui, principalmente com o design. Bom, a WIMI é um estúdio de design e inovação. A gente trabalha ao lado das maiores empresas do mundo nesse processo de adaptação, para elas continuarem se adaptando e sendo relevantes num contexto de tanta mudança, que eu sei que vocês têm visto aí nos outros talks, nos outros podcasts também durante essa semana. E a gente apoia essas empresas, então, na construção de processos, produtos, serviços, organizações, estratégias para que elas continuem sendo relevantes, gerando valor para tantas pessoas, né, que elas fazem. A gente tem alguns escritórios pelo Brasil, espaços construídos. Eu estou aqui num dos escritórios da WIMI hoje, com base no conceito de inovação aberta, que são espaços muito abertos, que promovem a colaboração, a troca. E como todas as empresas, a gente também se adaptou. A partir de março, a gente entrou num formato 100% remoto, continuou fazendo os nossos mais de 100 projetos de inovação, utilizando o design, com várias empresas, várias organizações, várias áreas, inclusive, muitas áreas de finanças também. Vou trazer alguns cases para vocês. Tudo de forma digital, remota, mantendo a entrega da nossa proposta de valor. E a gente constrói ao lado de líderes ousados, que a gente fala de organizações, que esses líderes estão dispostos a levar uma nova abordagem, levar um novo tipo de abordar os problemas, os desafios que eles têm no dia a dia, de novo, seja para processos, para produtos, serviços, estratégia. Bom, nós somos hoje 80 pessoas, nós nascemos do design, por isso é um prazer enorme falar sobre isso para vocês aqui hoje.
engenheiros, administradores, analistas de dados, a gente se conecta a essas organizações para impulsionar esse poder de inovação ao lado deles, né? E aí, o que eu vim falar para vocês hoje? Há alguns anos, a gente está nesse processo de entender os ecossistemas de inovação e empreendedorismo mais relevantes do mundo, não para copiar e colar o modelo dessas empresas que já nasceram digitais, mas para usar como inspiração, né? Então, se a gente hoje, do contexto que a gente vive, a revolução tecnológica que a gente vive, as empresas mais valiosas do mundo são as empresas relacionadas à tecnologia da informação. A gente vai ver, legal, o que elas fazem de diferente? Onde que elas se inspiram? O que elas utilizam de abordagens? Como que é a forma delas solucionarem os desafios? Como que é essa cultura? Então, a gente bebe dessa fonte, a gente se inspira muito para trazer isso para os nossos clientes, é o que a gente vem fazendo nos últimos anos, e eu vou falar para vocês especificamente da abordagem do design, essa abordagem que a gente aplica nos nossos projetos, com os quais a gente tem resultados muito tangíveis, muito impactantes, que eu vou trazer e mostrar para vocês. Todos comigo até aqui? Tudo certo? Bom, eu acho que vocês escutaram bastante durante essa semana toda a questão do mundo em mudança, o mundo de tecnologias exponenciais, o mundo VUCA, o mundo VICA, a curva exponencial, muita tecnologia, mundo digital. Legal. Isso é muito importante para a gente entender o contexto que a gente está vivendo hoje. Eu não vou me estender nesse tema, mas quando a gente pensa na nossa evolução enquanto sociedade, desde da forma de organização em tribos, em feudos, em propriedades, a gente tinha um ambiente muito mais estável, muito mais previsível. Conforme a gente foi evoluindo com a tecnologia, esse ambiente ele ficou um pouco mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, que são aí as letras iniciais do VUCA. E hoje a gente vive a quarta, a quinta revolução tecnológica, a era da informação, que permite para a gente todas essas conexões humanas e que tem dobras de tecnologia de forma muito acelerada, né? Então, a gente tem cada vez mais tecnologias produzindo outras tecnologias, e mais importante do que entender essas tecnologias em si, é entender o impacto delas na vida das pessoas, na forma como eu, vocês, como a gente se comunica, como a gente interage, como a gente trabalha, como a gente se movimenta. O que é valor para a gente muda ao longo do tempo. E se o mundo está mudando cada vez mais rápido, o impacto nos indivíduos também é cada vez mais rápido. E a gente precisa entender essas mudanças e acompanhar essas mudanças acontecendo. E qual que é a importância do design nesse contexto todo? Que os designers, eles navegam muito bem por esse ambiente de incerteza, esse ambiente mais instável, esse ambiente muito incerto, né? Porque os designers, eles têm, a abordagem do design ajuda a gente a fazer um recorte no desafio que a gente quer resolver, e a partir disso, sempre da perspectiva do usuário, eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, gerar algumas descobertas, até ter um pouco mais de clareza e de foco. As empresas que utilizam o design, essa pesquisa é muito interessante, eu deixei todos os links aqui, depois a gente compartilha esse material com vocês, mas as empresas que utilizam a abordagem do design, elas acabam tendo um valor de mercado 211 vezes, 211% maior do que a média das 500 maiores organizações do mundo, né? Então, 211% a mais de crescimento em relação à média das 500 maiores empresas do mundo, e 2 vezes mais crescimento em cima da média dos líderes de mercado. Então, as empresas que têm a mentalidade e a estratégia centrada no design, elas têm essa capacidade, têm esse poder e acaba sendo comprovado o sucesso delas em relação à média das outras organizações. Legal, mas a gente está falando aqui de design. Quando a gente pensa em design, e eu também pensava muito sobre isso alguns anos atrás, a gente está muito acostumado a pensar em design de objetos físicos, ou pensar em design gráfico, ou pensar em arte, pensar em design de espaços, design de interiores, também. Mas tudo pode ser projetado, né? Eu posso ter produtos físicos, produtos digitais que são projetados utilizando a abordagem do design, e eu posso ter também serviços, eu posso também ter processos que são projetados, né? Então, a abordagem do design, ela é riquíssima, porque essa forma de pensar eu posso aplicar para tudo, para construção de processos,
de produtos, de serviços, de modelos de negócio, e é sobre isso que eu vou falar nos próximos 20 minutos com vocês. Bom, eu trouxe 4 pontos que, na nossa visão, dentro da WIMI, são pontos essenciais quando a gente fala dessa abordagem do design, né, dessa forma de pensar do design. Quais são os grandes pilares, tá? O primeiro deles é a questão da empatia, é a questão do olhar de fora para dentro. Então, o design, ele sempre parte do indivíduo, ele sempre parte do meu cliente. Para quem que eu quero ser relevante? Para quem que eu quero gerar valor? Qual que é a dor que eu estou resolvendo? Né? Sempre que eu vou criar um processo, um produto, um serviço, eu tenho alguém que está usando aquilo. Então, qual que é a dor que eu estou resolvendo? E que a gente sempre se apaixone pela dor e não pela solução. Porque a solução, ela pode ser várias, né? Podem ter várias soluções, mas a dor, ela tende a ser mais perene e eu consigo pensar em várias possibilidades para solucionar aquela mesma dor. Então, o design, ele sempre parte dessa abordagem do indivíduo, do cliente, do usuário. Eu primeiro vou entender, eu faço um processo de empatia, com entrevistas, com observação, para entender para quem que eu quero gerar valor e para quem que eu quero ser relevante, tá? Eu trouxe um exemplo, um case que a gente fez com a Kion, uma empresa multinacional, parceira da WIMI, que produz empilhadeiras, e foi uma demanda do CFO, inclusive, o Eguchi, um grande amigo nosso, de um desafio específico de um produto financeiro que eles tinham, que apoiava os revendedores, os vendedores, no processo de financiamento dessas empilhadeiras, né? Era um processo que era, o processo de elaboração dessas propostas, por exemplo, ele demorava 20 dias, mais ou menos. E a gente foi para campo, a gente foi entender da perspectiva dos usuários por que que isso demorava tanto, quais eram as dores relacionadas a isso. E a gente teve no processo de descoberta, no processo de construção de um protótipo, de muito teste, muito aprendizado, a gente reduziu esse tempo para apenas alguns dias. A gente lançou um novo aplicativo e a gente teve essa redução de 20 para apenas alguns dias, alguns minutos, desculpa, de 20 dias para apenas alguns minutos para a elaboração dessa proposta. Tá? Esse é um exemplo do poder de quando eu vou para campo, quando eu escuto o usuário, eu acabo olhando para coisas que não estavam no meu viés, né? Então, quando eu olho muito centrado na minha empresa ou no meu negócio, eu posso listar os meus problemas e pensar em algumas soluções. Mas o convite do design thinking, dessa abordagem, é eu ter primeiro uma compreensão profunda do meu usuário, de quem eu quero solucionar. Aí eu entendo esses problemas. Às vezes eu vou encontrar no meio do caminho problemas que eu nem tinha mapeado inicialmente, e a partir disso eu crio novas soluções. Tá? Então, parece uma mudança simples, mas ela é estrutural e muito importante para essa abordagem. Bom, vamos lá. O segundo ponto é a questão da colaboração, tá? Então, é um processo de muita colaboração. Eu não preciso fazer nada sozinho, eu não preciso ter todas as competências. Eu posso ter um time complementar, né? Eu posso ter competências que somam as minhas, dentro da minha área, com outras áreas, e por que não com outras empresas, outras organizações. Né? Quanto mais diversidade eu tiver, mais rico esse processo de geração de ideias e soluções novas e diferentes, esse processo de inovação. Eu trouxe um outro case, um projeto que a gente fez com a Danone, também tem um vídeo muito legal, onde a gente juntou mais de 100 pessoas de 35 empresas diferentes, inclusive de alguns segmentos muito próximos dos da Danone, Danone Águas, para testar ideias, hipóteses para reduzir a água e o uso de embalagens no processo de fabricação deles. Então, foi um processo muito rico de ideação, com muita diversidade, com muitas empresas participando, muitas pessoas, que trouxe aí algumas ideias importantes para esse processo de redução específico de água em embalagens deles. Tá? Bom, o terceiro ponto é a questão da iteração. Tá? Então, eu olhar para a mudança como constante, a mudança como a única certeza de evolução que eu tenho enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto organização. Então, eu preciso ficar muito bom em me adaptar. Eu preciso ter essa prática do impermanente e de adaptar a minha proposta de valor, meus processos, meus produtos, meus serviços. Lembra que eu falei e a gente viu que as mudanças cada vez mais rápidas elas estão acontecendo.
e isso impacta nos indivíduos, né? Então, a gente precisa ficar muito bom em se adaptar. Eu trouxe um case de uma empresa de bens de consumo que a gente fez algumas sessões de design junto com eles e a gente levantou um potencial de redução de custos de 66 milhões de euros a partir de 10 ideias priorizadas e testadas, tá? Então, quando o sponsor ele veio para mim, ele falou: Kia, a gente faz há anos um processo de levantamento de possibilidades para redução de custos, inclusive tem um time inteiro dedicado a isso, para cada uma das categorias, são 20 categorias, mas a gente não consegue ter nenhum tipo de solução diferente, a gente está muito enviesado. E eles buscaram a gente para trazer a abordagem do design para esse processo de redução de custos. A gente falou: legal, vamos tentar olhar a redução de custos da perspectiva dos usuários? E aí, quando eu falo usuários, clientes, a gente está muito acostumado a olhar para o cliente externo, né, para o meu cliente final. Mas todo o processo, todo o produto, todo o serviço, toda a estratégia, toda a estrutura organizacional tem os seus clientes, né? Então, quando a gente fez esse projeto junto com essa empresa de bens de consumo, a gente olhou da perspectiva do repositor de gôndolas como um usuário, a gente olhou o dono do supermercado como outro usuário, a gente olhou o consumidor final, sim, do produto como usuário, como cliente, a gente entendeu os vários usuários que a gente tinha para quem a gente tinha que entregar valor e a partir disso a gente gerou ideias que não só reduzissem custo, mas também melhorasse, empoderasse e resolvessem algumas dores desses usuários, tá? Então, esse é um outro projeto pelo qual a gente tem muito carinho. A gente acabou fazendo para 6 categorias dessa empresa e um potencial e reduções de custo muito grandes a partir dessas ideias e projetos gerados, tá? E o último ponto que eu quero trazer para vocês é a questão da experimentação e aprendizado. Isso é muito importante. Muita gente procura o IME para falar qual que é a skill, quais são as habilidades do profissional do futuro. O que a gente precisa, né, ser bom no futuro? Qual que é o futuro do trabalho? A gente fala: olha, uma coisa a gente tem certeza, eu preciso ser muito bom em aprender, a desaprender e aprender, ou aprender em cima de outros aprendizados que eu já construí. Porque, de novo, se eu entendi que o mundo está em constante mudança e mudanças cada vez mais aceleradas, eu preciso ficar muito bom em adaptar. E eu preciso aprender metodologias novas, eu preciso aprender abordagens novas, novos jeitos de fazer. Não significa que tudo que eu aprendi está errado, né? Não significa que eu pego tudo que eu aprendi na administração e jogo fora, não é isso. Mas eu trago um aprendizado complementar a toda essa construção. E isso não tem fim, né? E o design, a abordagem do design, ela permite muito essa evolução de muito aprendizado. Por quê? Quando a gente olha, né, essa bolinha verde, é exatamente o que o meu cliente quer. Então, de novo, posso estar pensando num processo perfeito. Tem lá o que eu acho que ele quer, tem a zona cinza claro, que é o que ele suporta, e tem o cinza escuro, que é o que ele não quer de jeito nenhum. Se eu estou no ponto A, eu falo: beleza, vou traçar um plano maravilhoso de 6 meses para chegar exatamente ali onde o meu cliente quer que eu chegue, para entregar valor, né? Então, a gente faz esse plano que na nossa imaginação ele é linear, ele tem todos os steps muito bem traçados, os responsáveis, as datas de entrega. Só que o que acontece na realidade, né? Que dependendo do tempo que eu demoro, as mudanças elas acontecem de forma tão rápida que pode ser que o que eu aprendi sobre o meu cliente não faça mais sentido, porque já tem uma nova variável que mudou aquilo, né? Então, o nosso cliente, ele é totalmente diferente do cliente pré-pandemia, que já é diferente do cliente que estava ali no meio da pandemia, que é diferente das pessoas hoje. Então, esse processo ele é constante, né? Então, o que acontece na realidade, se a gente tenta traçar um plano muito linear, é que eu tenho uma zona muito grande de incerteza. E às vezes, quando eu chego lá no ponto B, já não é mais nada daquilo que o meu cliente estava esperando, né? O meu cliente estava esperando o ponto C cedilha, estava esperando um ponto totalmente diferente daquilo que foi planejado. Por isso que o processo do design o design thinking principalmente, né, é uma abordagem ágil, e a abordagem ágil ela traz essa redução de risco de projetos porque ela atua em ciclos, que a gente pode chamar de sprints. Então, ao invés de eu ter um grande planejamento com começo, meio e fim, né, que dura aí alguns meses,
eu vou fazendo pequenos ciclos, pequenas sprints, com as quais eu vou aprendendo muito, eu vou iterando, ou seja, eu vou melhorando no meio do caminho, eu coleto os aprendizados até que eu possa, de fato, entregar valor para o meu cliente final. E aqui, reforçando, né, já falei algumas vezes, mas eu posso estar falando, sim, de um produto novo que eu estou lançando, eu posso estar falando de um novo produto digital, mas eu posso estar falando de um processo, né? Então, olhando para a abordagem do design, onde eu sempre tenho um usuário, eu sempre tenho um cliente, para alguém, para quem eu quero entregar valor, eu posso utilizar essa abordagem, esse mindset, para isso também. É muito comum a gente fazer projetos aqui na Winnie para eliminar processos redundantes, por exemplo, né? Então, ao invés de eu fazer lá o diagnóstico do processo, pá, fiz o diagnóstico, aí eu desenho ele perfeitamente e do nada, ou com um grande planejamento, eu mudo uma chave inteira do dia para a noite, eu acho que aquele novo processo vai sair redondo. A abordagem do design, ela convida a gente a, primeiro, vamos entender quem são os usuários desse processo, quem são os clientes. A partir disso, vamos identificar pontos de melhoria, vamos gerar ideias, mas vamos testar. Então, o design ele traz isso, né? Vamos testar rápido, vamos testar barato, com pequenas alterações, e aos poucos eu vou aprendendo com isso, ao invés de fazer uma grande mudança, um grande planejamento que vai demorar alguns meses, né? Então, essa é uma abordagem muito comum, legal que eu recebi uma pergunta aqui, já vou para esses minutos finais. A eliminação desses processos, e a gente utiliza muito a abordagem do design para eliminar processos ou para rever processos da perspectiva do usuário. E, de novo, posso estar falando de um usuário interno à minha organização. Bom, tem um estudo gigante da IBM só sobre o impacto do design thinking em mais de 60 empresas. Também deixo o link para vocês poderem olhar, mergulhar nesses números. Tem muitas provas e muitos testes, muitos estudos que trazem o impacto da abordagem do design nos negócios, tanto para reduzir custos quanto para aumentar o lucro de projetos, né? Então, isso é super importante, é uma abordagem consolidada, uma abordagem muito utilizada, principalmente por essas organizações nas quais a gente se inspira muito, que já nasceram no contexto digital e que conseguem se adaptar muito rápido e continuar entregando valor. Aqui tem uma lista de 18 itens onde o Design Thinking, por exemplo, pode ajudar, né? Eliminação de processos, eliminação de recursos desnecessários, eu trago o cliente mais para perto de mim, aumento produtividade, uma lista gigante dos impactos de negócio, de eficiência, redução de risco que o design pode trazer quando bem utilizado. E aí, de novo, eu deixo aqui todos os links para vocês. Depois vocês vão receber a apresentação para lerem com mais calma, para explorarem todos esses números. E vou continuar super à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida. A abordagem do design, ela tem várias ferramentas, né? Vários frameworks que a gente utiliza que auxiliam nesse processo, né? A gente tem centenas delas. Eu escolhi duas para trazer para vocês. Vou ficar muito feliz se vocês derem um print da tela, já conseguirem imaginar um projeto onde vocês consigam aplicar uma dessas duas ferramentas. Depois, se quiserem compartilhar comigo, vou ficar super feliz também em saber um pouco mais. Mas, de novo, o design é uma forma de pensar, né? Ele não tem um passo a passo, tem muita coisa legal, conteúdo disponível na internet, para a gente se aprofundar, para a gente aprender. E o mais importante é que a gente comece de algum lugar. Eu trouxe uma ferramenta que é muito famosa, chamada Mapa de Empatia, mas ela ajuda a gente a entender quem é o nosso usuário, para quem que a gente está entregando valor, né? Eu posso fazer tanto esse mapa de empatia com o que eu já conheço sobre o meu usuário. Então, deixa eu entender um pouco o que meu usuário fala, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, na minha visão, quais são as dores que ele tem. Mas aí é muito importante que eu, de fato, vá para campo, a gente fala, né? Saia do escritório, vá entender com o meu cliente, pode ser uma outra área, pode ser meu cliente final, o que dói, qual que é a jornada dele, quais são as necessidades, né? E isso, gente, de novo, é vivo, tá? Isso nunca vai ser uma foto, ele não é estático, porque, de novo, com tanta mudança, as pessoas e as necessidades mudam também, e cada vez mais rápido.
E a segunda ferramenta, que traz muito dessa ideia de aprendizado, de experimentação, de testes, é o cartão de testes. Tá? É uma ferramenta que a gente também gosta muito na UIMI, que basicamente ajuda a gente a estruturar o que a gente está aprendendo naquele momento. Então, de novo, boas ideias todos nós temos o tempo todo, né? Eu tive essa ideia de testar essa nova ferramenta, ou testar esse novo canal, ou eu vou fazer assim ao invés de fazer assado. Legal. Ótimas as suas ideias, mas vamos testar? Então, o cartão de teste, ele ajuda a gente a tangibilizar e a trazer o aprendizado de uma forma mais estruturada do que a gente quer descobrir. E de forma que isso não se perca depois, né? Que a gente gere, a gente faz a gestão desse conhecimento, inclusive, para o time, para a organização. Então, basicamente, ele consiste em preencher o que você acredita, qual que é a sua ideia, para testar essa ideia, o que você vai fazer, qual que é o teste que você vai fazer, o que você vai mensurar para saber se você está certo ou não, e o que precisa acontecer, quais números precisam acontecer para você entender, beleza, eu estou certo, essa minha hipótese, essa minha ideia está validada. Eu testei isso de forma rápida, testei isso de forma barata, agora eu posso colocar mais dinheiro, agora eu posso ir para o meu líder e pedir um apoio nessa ideia, porque eu testei, né? Então, essa forma de pensar, de muito teste, muito aprendizado, de forma estruturada, é muito importante. Sempre, sempre coletar todos os aprendizados. Tudo que eu falei aqui é muito do que a gente vem estudando e aprendendo dentro da UIMI nesses anos todos, com as organizações com as quais a gente trabalha. É uma forma de pensar, não é um passo a passo, tá? Então, a abordagem do design é muito uma abordagem e uma forma de pensar, que é sempre olhando para o cliente, para o ser humano, para o indivíduo, para as dores, de forma muito colaborativa, de forma muito iterativa, onde eu sempre vou gerando muitos aprendizados. Bom, nossos 30 minutos juntos estão chegando ao fim. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Já vou aqui ver as perguntas que chegaram para mim. Enquanto isso, eu gostaria muito que vocês dissessem para a gente o que vocês acharam desses nossos 30 minutos. É muito importante, de novo, né? Vocês preencherem, falarem o que vocês acharam desses 30 minutos juntos, falarem o que vocês gostaram, o que não foi tão legal, para que a gente possa sempre melhorar, né? Então, esse processo ele é contínuo, sempre melhorando, ele nunca chega no final. Aqui estão os meus contatos, carolina.ki@wimi.com.br. Vou ficar muito feliz de ouvir de vocês as dúvidas, ver os frames de vocês preenchidos, ouvir sugestões. Aqui continua o QR Code para vocês dizerem o que vocês acharam dessa nossa interação hoje. É só apontar o celular para esse QR Code aqui. E enquanto eu faço o sorteio, eu vou ler. Tem algumas perguntas aqui, mas eu vou escolher uma. Tem uma que pergunta como lidar com a questão entre ação de melhoria focado na percepção do cliente, mas esbarrando na estrutura de controles internos, né? Então, eu acho que é muito disso, Ricardo, que trouxe essa pergunta, da gente sempre olhar para o processo como uma jornada, né? Então, tem formas de mapeamento de processos centrados no usuário, que o design traz muito dessa abordagem, e eu não vou conseguir resolver tudo de uma vez, né? E eu acho que quando a gente usa esses ciclos mais menores, iterativos, eu acabo reduzindo esse risco de fazer uma grande mudança, ou um grande go live, uma virada de chave, né? E antes de esbarrar em questões internas de compliance, eu vou testar isso num ambiente seguro, eu vou testar isso de forma rápida, barata, eu vou testar isso numa maquete, eu vou testar isso rabiscado num papel e coletar aprendizados, né? Então, esse é o formato que a gente acredita, né? Pequenos ciclos que vão aumentando e ganhando mais força, tá? Damásio perguntou o que as empresas inovadoras estão fazendo de diferente, né, nesses processos, mais especificamente nos processos financeiros e como eles investem em inovação para dentro. Eu tenho visto muito esse olhar do financeiro para redução de custos ou mesmo controle de budget, né? Então, de uma forma que a gente tinha um processo de definir um grande montante de investimento, por exemplo, e uma mudança disso para pequenos ciclos iterativos e pequenos ciclos de aprendizado antes de fazer grandes investimentos.
tá? Então, essa abordagem ágil, e aí estou falando mais do que só o design, né? Uma abordagem ágil para dentro dos processos financeiros também. Escutei uma coisa muito interessante numa live que eu participei esses dias, que é quando a gente pensa em experiência do usuário, né? Vamos pensar, quando a gente faz um pedido em um aplicativo de comida, pensa qual que é a experiência incrível que a gente tem, né? De fazer o pedido, de escolher, de ver o pedido, acompanhar. Por que os nossos processos dentro das organizações eles não podem ser tão fluidos e agradáveis quanto esses outros, né? Então, trazer um pouco desse mindset da experiência do usuário, do cliente, da dor, da jornada, acaba sendo muito importante, principalmente para esse contexto que a gente está vivendo hoje de tanta mudança. A gente vai compartilhar todos esses conteúdos com vocês vão receber por e-mail. A gente tem também um movimento muito interessante de empresas, né, saindo de um processo de olhar só para produto, para serviços. Então, a Ingênico, por exemplo, é um super parceiro nosso que está indo de hardware para serviços, se conectando ao ecossistema de inovação, se conectando ao mundo do design para abordar os desafios que ela tem também. Então, tem alguns exemplos muito legais que utilizam não só a abordagem do design, mas a abordagem ágil. Quem quiser ficar próximo dos conteúdos da WIMI também, a gente sempre compartilha práticas, cases, conteúdos, webinars. Vai ser um prazer receber vocês por lá. Bom, último minuto. Para quem não se inscreveu ainda para o sorteio, últimos 10 segundos, bit.ly/sorteio-WIMI, que eu vou fazer o sorteio agora. Audrey, se você quiser encerrar aí o nosso formulário de sorteio. Nós temos 38 pessoas que mandaram aqui para a gente, e eu vou sortear aqui ao vivo, hein? Com vocês, o workshop de Design Thinking da WIMI. Vamos lá, atenção. O número sorteado é o número 14. O número 14 é Adriana Silva de Oliveira. Adriana, depois o time da WIMI vai entrar em contato com você. Vai ser um prazer receber você lá no nosso workshop de Design Thinking. Muito, muito, muito obrigada de novo para vocês, para todos vocês que estiveram aqui comigo esses 30 minutos. E foi um prazer, Audrey. Passo a palavra para você. Muito obrigada de novo pelo convite. Que a gente que agradece, é incrível você compartilhar com a gente como o design pode nos ajudar aqui na nossa jornada. Ótimos pontos, a gente fica muito feliz com a parceria que a gente tem com a WIMI. E queria agradecer de novo pela cortesia do workshop. Espero que a Adriana aproveite muito, que tenho certeza que vai ser transformador. Obrigada a presença de todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.